Arcane estreou esse dia 6 de novembro na Netflix. Também foi transmitidas diversas lives na Twitch, mostrando alguns dos primeiros 3 episódios. E teremos mais 3 episódios sendo lançados a cada semana até o dia do Mundial. E com isso a gente vai ter acesso a diversos comentários e novas aberturas para a narrativa da lore de Runeterra sendo contada de uma forma totalmente diferente, com a primeira série animada da Riot. Então, se você não entende muito bem do universo de Runeterra, pode ficar tranquilo que essa série vai te explicar com 9 episódios de 40 minutos cada, tudo o que você precisa saber sobre o universo lúdico que temos em Runeterra. Não, mas peraí. Se você entrou nesse vídeo é porque você quer descobrir um pouco sobre a lore e entender que personagem é qual a motivação, o que o simbolismo que a série representa. Então eu vou tentar te resumir um pouco da historinha de uma forma bem lúdica e divertida, é claro, mas que não conte spoilers, pra você ter aquela sensação boa de assistir a série e descobrir lá na hora o que vai rolar, beleza? Então já vai deixando o seu like, se vocês quiserem se inscreva no canal, eu gravo mais Beyblade, mas eu posso trazer outros tipos de conteúdo, é só vocês deixarem aí nos comentários, beleza? E bora! Oi? Fala limões e aventureiros, eu sou o LB. E para introduzir vocês à série Arcane, eu separei alguns tópicos e dividi o vídeo provavelmente em 2 partes. A primeira com a motivação da justiça e empatia dos personagens, ou seja, o lado bom, os personagens bons da série. E o outro é o lado egoísta e egocêntrico deles, ou seja, os vilões da série. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da idade. A idade que Arcane está sendo recomendada é para 14 anos. Porém, se você já viu o primeiro episódio ou for assisti-lo, você vai ver ali nos primeiros 20 minutos cenas bem fortes. Então, se você conseguir passar desse time, pode ficar tranquilo que a série não vai ser tão pesada pra você. Porém, ela tem alguns momentos bem chocantes e dependendo da sua experiência de vida, você vai interpretar alguns termos que são um pouco mais pejorativos e fortes e pode ficar um pouquinho ruim pra você. Mesmo assim, a série não mostra nada muito exuberante e muito exacerbado na questão de violência ou coisas ruins. Então pode ficar tranquilo que a gente vai ter mais ação mesmo, explosão e porradaria quebrada naquela animação que eu achei muito legal. Bora falar da abertura! A abertura de Arcane com a música de Imagine Dragons tá sensacional, galera. O que ele basicamente representa é cada um dos personagens da série. E ali elas estão antagonizadas como estátuas, justamente para representar a postura que elas têm de rigidez, porque todas defendem seu pensamento do começo ao fim. Porém, assim como uma estátua, elas podem ser quebradas muito facilmente. Então é assim que elas estão sendo moldadas e lapidadas durante a série. Por isso que na abertura você vê diversos fragmentos saindo delas e uma luz específica para mostrar o caráter diferenciado que cada um tem. Ali temos em sequência, as irmãs Powder e Vi. Logo em seguida temos Jace segurando um cristal de Hextech. O Victor analisando algumas pesquisas e estudos sobre o cristal Hextech. A Caitlyn se formando como policial. A Heimerdinger pensando sobre a situação em que Piltover se encontra. Logo em seguida temos a representante mais rica e influente de Piltover na mesa do conselho. Temos também o Vander acolhendo as irmãs. E logo atrás dele, como uma grande influência de seu passado, Silco. O que muitos LoLzeiros teorizaram que pode ser o próximo campeão ADC. E temos a Caitlyn em uma perseguição logo em seguida mostrando como as habilidades dela já melhoraram. O mesmo acontece com Jace, que agora tem o martelo e descobre o cristal Hextech. A Jinx como uma poderosa atiradora. E a Vi como uma grande lutadora agora. É apresentado também um conflito final e logo em seguida o LoL. Isso pode representar o mistério, que é mais ou menos o que significa Arcane, O que vai acabar, no que vai dar. Beleza, então, bora falar um pouquinho sobre o contexto onde está Arcane. Arcane é situada na cidade de Piltoverzal. E Piltoverzal fica num continente onde a gente chama de Runeterra, ou Valorant. E ela fica bem numa área portuária,
de mar aberto, ou seja, praticamente uma península, e ela acabou ficando assim por causa da antiga colônia que se chamava Ashurvazal. E ela se localizava um pouco abaixo daquela região, e com o tempo elas foram se fragmentando, crescendo e evoluindo. Já fomos uma tribo. Agora somos caças divididas. Até que eles começaram a se formar como Piltover e depois como Zal. Assim a gente chama as cidades gêmeas, porque uma depende da outra. Piltover fica mais do lado norte, ou seja, alto, por isso vemos vários termos como os de lá de cima, os lado alteiros e etc, os evoluídos. Essa cidade foi fundada para ser um reduto de conhecimento. Somos a cidade do progresso e nosso futuro é brilhante. E Zal fica no lado de baixo. É mais ou menos como se fosse uma montanha em que Piltover ficasse pro lado alto e Zal ficasse na planície embaixo. E ali tem a divisão de um mar. Por isso as duas cidades são muito poderosas e têm uma certa localização na história, porque eles são uma grande rota comercial e também de diversidade cultural e tecnológica. Porém, com a evolução de qualquer tipo de sociedade ou cidade, a gente tem, claro, as divergências e as segregações que acontecem. Já que Piltover é muito mais desenvolvido, eles usam da tecnologia e do poder para manipular a sociedade e transformá-la em um meio de comércio e evolução constante. Então Piltover tem um conselho, a cidade é praticamente gerenciada por diversas famílias, onde a que tem mais nome, poder e dinheiro é a que tem mais influência na sociedade. E os materiais e tudo aquilo que não é usado ou descartado ou é precisado ser feito por alguém de segunda mão é mandado para Zal. Assim como a lei da gravidade fala que as coisas têm que ir para baixo, o mesmo acontece em Runeterra. Tudo que é descartado em Piltover acaba indo para Zal. Por isso a gente tem aquele grande elevador sendo representado na série, porque ele que liga a cidade, com diversos canos, indústrias e tubulações que vão descendo até chegar no nível da cidade. Há também um gás tóxico, por isso que a gente tem um ar bem verde específico para Zal. Por esse mesmo motivo a gente vê alguns personagens que vêm de Piltover usando máscara. No caso, os que já estão em Zal, eles meio que já se acostumaram com o cheiro. É mais ou menos quem mora no lixo, já se acostuma com aquele cheiro, então para eles não incomoda mais. O mesmo também acontece em Zal, tudo que cai de lá de cima é usado e descartado. E o que tem abaixo de Zal é basicamente o lixão, o esgoto completo, que a gente chama de sumidouro, onde há área de indústrias e fábricas químicas que produzem diversos materiais e tentam sobreviver da sucata que resta do mundo inferiorizado de Piltover e Zal. Tá, beleza, vocês já entenderam o contexto. Na região a gente tem pra cima no norte um pedaço de oceano e de Freljord, que é uma terra bem gélida. No lado oeste é cercado por Noxus, que é basicamente um império de conquista e expansionismo. E embaixo a gente tem um pedaço que leva até Shurima, que é praticamente um grande deserto. Bora falar dos personagens, eu acho que vocês já estão esperando isso já faz um tempinho, né? Começando pela Vi. A Vi ela é praticamente a protagonista da série, ela que tem o peso de carregar não só o fardo de cuidar da sua família, já que ela e sua irmã ficam órfãos bem jovens, como também de cuidar da própria trama, para ela se tornar uma forte heroína. E quais as motivações, o que move a Vi, o que é a Vi? A Vi ela é basicamente uma grande influência e um símbolo de medo também para as pessoas que a conhecem, já que ela tem um empoderamento muito bom e gera uma grande confiança em seus amigos da ganguezinha que ela vive. A gente vai ver que a trama vai fazer diversas coisas com ela para estar moldando e transformando ela naquela campeã que a gente conhece de League of Legends. Porém, a gente tem algumas coisas que são especificadas durante a série para mostrar, né, as motivações que a campeã tem, coisa que nunca foi muito citado na lore, ou que foi abandonado ou deixado. Então o que ela usa é o senso de justiça dela, de olhar para aquela sociedade que ela nasceu pobre e humilhada, ver que ela pode ser algo a mais, que ela pode se tornar um símbolo, algo que possa ajudar e melhorar aquela situação em que as pessoas ao redor dela vivem. É justamente isso que ela tenta fazer e acaba conseguindo. Com o tempo ela acaba sendo treinada e ganhando a malandragem que ela tem,
o caráter que ela tem e ainda mais a intimidadora postura que ela tem. Com isso, grande parte da vida dela, ela aprende que ela tem que se virar e aprender tudo na base do braço, ou seja, por isso que ela tem aquele lado mais ofensivo de resolver tudo na porrada e no soco. Ela vê que a justiça não é perfeita, principalmente quando ela se torna policial. Ela vê que tem que fazer as coisas do jeito correto, mas que ela não vai conseguir transformar tudo, mas o que ela pode, ela tenta. A gente vê nas cartas do Legends of Runeterra que ela é a melhor policial de Piltover. Porém, assim como ela também é a melhor, ela é a mais destrutiva. Ela consegue quebrar tudo. E ela é praticamente o estereótipo da destruição e força exacerbada. Seja o lado piltovense, de resolver tudo independente dos estragos e do que vai acontecer. Temos então a irmã dela, a Powder. Mas o que é a Powder? Por que colocaram esse nome nela? A Powder é basicamente a irmã mais nova da Vi e ela desde cedo sempre teve sonhos de ter felicidade, de ter amigos e de ter seus dons e habilidades valorizados e conseguiu usar toda essa influência que ela tem para mudar e ajudar o mundo dela, já que ela vê que tudo em volta dela é injusto e principalmente que dá errado. Ao longo da trama a gente vê que tudo que acontece em volta dela é azar e puro desespero. Por isso, vários personagens citam ela como um talismã de má sorte. Final das contas, ela vê que ela nunca vai conseguir fazer as coisas do jeito que ela quer e que ela realmente é azarada e acaba aceitando isso para si própria. Por isso a gente tem um nome como Jinx. Jinx é mais do que um jogo que te prende uma maldição. É um completo estágio de azar. É um desleixo, algo muito desastrado e que estraga as coisas. Algo que a Arcane vai contar pra gente é porque a Jinx ficou louca. Isso acontece logo depois que ela se aceita como um fato de azar profundo. E muita gente pode achar que a personagem é vazia ou não gostar dela simplesmente por ela ser louca e fazer coisas que não dá pra compreender. Mas ela é basicamente o estereótipo do Coringa misturado com a Arlequina. Ela não faz aquilo só por fazer. Se você for ver o simbolismo da Jinx, ela é louca, mas ela é louca pra botar toda aquela tristeza e frustração que ela tem de ter essa maldição, de ter esse azar dela não conseguir mudar e ajudar a sociedade dela. E a partir do momento em que ela fica louca e se aceita como ela vê que ela pode ser mais e pode fazer a justiça que ela tanto sonhou. Por isso que ela causa um caos enorme e sempre destrói coisas em Piltover, que é para as pessoas serem representadas em Zal e ela conseguir se sentir melhor, mais aliviada com a justiça e destruição que ela tá causando. Mesmo que não seja completamente correto ou exatamente o termo de justiça que a gente precisava que Zal fosse representado. Por isso também ela conversa com as armas, faz brinquedos e transforma todas os desastres que ela causa em uma completa arte, porque ela sempre quer que seja ela representada nos banners. Ela quer que descubram que foi ela quer que saibam que ela é a revolucionária. Temos então Caitlyn. Ela eu não posso falar muita coisa, senão vou entregar spoiler da série. Mas o resumo da história: nasceu em uma família rica e boa de Piltover. Porém, com o tempo, ela acabou ganhando alguns costumes e também valores. Então ela se tornou uma pessoa muito honesta e que gostava de ajudar as pessoas. Ela também se tornou uma grande caçadora, já que seus pais influenciavam bastante. E por falar em pais, eles foram sequestrados também numa parte da história por um Zal, que acabou obrigando os pais dela a trabalhar em um laboratório clandestino. E a Caitlyn usou suas habilidades de caça para punir e fazer a justiça com cada uma das pessoas que estavam envolvidas. Porém, ela nunca descobriu o verdadeiro culpado. Ela tinha um nome que sempre foi dado para ela, um tal de C. E com o tempo ela começou a investigar e virou uma das mais importantes e poderosas policiais, até chegar no cargo de xerife de Piltover. E assim ela começou a investigar ainda mais quem era o C. E em breve a gente vai descobrir quem é. Pelo Legends of Runeterra a gente sabe que é a Corina, porém a gente não sabe se ela vai ser representada na série Arcane como uma grande vilã ou influência maligna. Por último, mas não menos importante, a gente tem o grupinho da Vi, da Powder, e o cuidador delas, o Vander. O grupinho é basicamente composto por Milo, que é um magricela exibido, mas que tem seus valores. E apesar de muita gente achar que ele vomita as coisas, ele é um dos personagens que ajuda muito na trama pra parte cômica, já que ele é totalmente realista e verdadeiro no que ele fala.
e o gordinho, o Clegor, que é praticamente a força e a mente do grupo. Porém, ele é sempre influenciado e basicamente fiel a Vi e ao Vander. A gente também tem um integrante que trabalha na loja do Benzer, que é o Echo. E o Echo, ele vira um campeão futuramente na história. Ele praticamente consegue um cristal muito especial de Hextech e ele usa isso para construir uma máquina que a gente chama de Revozi. Essa máquina é uma das mais poderosas do universo de Runeterra, porque ela consegue voltar no tempo a partir do momento que o Echo cria uma cronoquebra a partir de um paradoxo do presente tempo em que ele ativa a máquina. Já o Vander, mostrado muito do passado dele, mas ele é praticamente um gangster, um arruaceiro que ganhou muita fama e conseguiu mover grandes massas da população para fazer justiça, para lutar por Zal. E ele acaba tendo muitos problemas com isso, porque gera essas perdas. E com o tempo ele acaba deixando aquela vida suja e errada dele para se tornar uma pessoa um pouco melhor e tentar trazer paz de uma outra forma para a família dele. Com isso ele abre um bar e começa a cuidar das duas irmãs. E também tem algumas outras coisas que ele consegue fazer, como acordos com Piltover, e eu não vou falar mais muito assim dele para não dar spoiler da série. Por último, a gente tem o Ryze, que faz uma participação bem rápida, mas a gente vê ele lutando e como ele foi importante de certa forma para a história progredir. A gente tem o Heimerdinger, que é praticamente um Yordle, que é um esquilo mágico e espiritual, que foi para Piltover e conseguiu um cargo de muita importância, já que ele é um dos Yordles mais inteligentes que existe. E ele usa sua magia Yordle para se disfarçar, e ele é um dos membros mais poderosos da Academia de Piltover. Essas foram as considerações e todos os personagens que eu considero pelo menos bonzinho, e eu vou terminar de explicar o resto e as outras coisas mais importantes, os mais egoístas, no próximo vídeo, beleza? Tem algum personagem aí que você acha que eu esqueci? Deixa aí nos comentários. Obrigado por mais esse vídeo, beijinho no coração, fiquem com Deus, falou e fui! Vou falar do Twitch no próximo vídeo, viu? Sou eu! Um pouquinho de fedor e vai ficar perfeito. Cheiroso demais. Hora de ir. Balder, vai?